Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é análise SWOT. Este método, ou melhor, esta ferramenta, faz parte da disciplina de administração estratégica. Pois bem, a origem da palavra, do termo SWOT, ele tem uma origem inglesa, então são os termos Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Então, esses termos querem dizer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, através da abreviação destes termos em inglês, foi desenvolvida a chamada e famosa análise SWOT. E o que vem a ser a análise SWOT? Ela é uma ferramenta gerencial que examina o ambiente interno e externo de uma organização, sempre buscando encontrar oportunidades de melhoria e otimização de desempenho. Então, através dessa ferramenta, você vai conseguir desenvolver algumas categorias. As categorias aqui, o que eu me refiro são as forças da empresa, a fraqueza da empresa, as oportunidades do ambiente e também as ameaças que esse ambiente possa oferecer àquela empresa, àquela organização. Então, a partir desta análise, você consegue juntar ou levantar alguns dados, levantar algumas informações que podem ser tratadas, trabalhadas e até mesmo direcionadas, remodeladas dentro do contexto organizacional. Pois bem, então, analisando aí a ferramenta SWOT, a gente observa que quando se trata de forças e também de fraquezas, a gente está numa perspectiva interna da organização. Então, quando se fala em forças da organização, estamos falando daquelas potencialidades da organização, das organizações, daqueles diferenciais que geram e que resultam numa força organizacional. Por exemplo, eu posso ter uma empresa onde que o destaque da empresa é a qualidade do atendimento. Então, eu identifico isso como uma força da minha empresa, porque as demais empresas, os meus concorrentes, não têm uma força assim. Então, a minha empresa ela tem esse diferencial em virtude do investimento que eu fiz em treinamento, do investimento que eu fiz em qualificação dos colaboradores e por eu prezar o atendimento como um elemento fundamental da minha empresa. Então, eu desenvolvi essa força para a minha empresa. Eu posso ter como, por exemplo, uma fraqueza da minha empresa é um número reduzido de cliente. Então, talvez eu tenha uma carteira de cliente muito limitada. Então, isso pode ser uma fraqueza. Por quê? Se dentro dessa carteira que já é limitada, se eu perder 1 ou 2 clientes ou 3 clientes, eu posso ter um impacto muito forte na minha receita. Então, eu posso ter isso como uma fraqueza da organização. Talvez eu fico muito refém da minha carteira de cliente e qualquer problema, qualquer percalço que eu tenha, que um cliente, 2 ou 3 clientes saiam da minha carteira, deixe de adquirir produtos ou serviços da minha empresa, isso já vai me gerar todo um problema, todo um transtorno. Então, eu posso ter isso como uma fraqueza da organização, como várias outras. Eu posso ter outra fraqueza, o meu tempo de entrega do produto pode ser uma fraqueza, então os meus concorrentes conseguem entregar o produto de maneira mais rápida ao cliente e eu não consigo, então eu tenho esse elemento como fraqueza, como também eu posso ter vários outros aspectos também relacionados à força da empresa. O que eu quero deixar destacado e claro para vocês que forças e fraquezas correspondem a uma análise interna da organização. São fatores o qual a organização tem o controle. Então, é uma análise dentro da organização, dentro daquele ambiente organizacional. Já partindo para uma análise do ambiente externo à organização, eu tenho as oportunidades e também as ameaças. O que eu posso considerar como uma oportunidade? Eu posso considerar a ampliação do meu público-alvo do produto. Vamos destacar como exemplo, se a gente está falando de uma empresa que trabalha com produtos orgânicos. Então, existem algumas pesquisas, existem alguns dados que são divulgados que este público de produtos orgânicos, eles estão expandindo no decorrer dos anos.
Então, no decorrer do tempo, a gente tem mais pessoas optando por consumir este tipo de produto. Então, existe uma oportunidade no mercado. É um elemento, digamos assim, é uma força do ambiente externo, não é uma força interna da organização, mas é o ambiente o qual eu estou inserido, está mostrando essa oportunidade. Então, quando a gente fala de oportunidade, sempre é relacionado ao ambiente externo. Então, é uma forma do ambiente externo proporcionar uma força ou uma possibilidade para a empresa explorar. No caso, como exemplo que eu destaquei, são produtos orgânicos. Então, se a minha empresa ela vende, comercializa produtos orgânicos e existe um aumento, um crescimento do número de pessoas consumindo este tipo de produto, então existe uma oportunidade do mercado que eu possa, inclusive, ser beneficiado em virtude dela. Já a ameaça também é uma variável do ambiente externo e eu não tenho controle, mas eu posso, de certa forma, tentar identificar essa ameaça e tentar me respaldar, tentar me defender dessa mudança, dessa ameaça existente no ambiente. Então, vamos destacar aí como ameaça o câmbio. Então, eu posso ter uma empresa onde que boa parte dos componentes que eu adquiro para a empresa, ou boa parte dos produtos que eu adquiro para a empresa, eles são comercializados em dólar. Então, qualquer variação para cima no câmbio, isso pode impactar diretamente os custos da minha empresa. Então, se uma empresa está lá utilizando vários componentes que são adquiridos em dólar, o dólar está subindo, então esses componentes vão ficar mais caros para eu adquirir. E isso, consequentemente, vai impactar no meu custo de produção. E se eu for repassar esse impacto para o produto final, isso pode aumentar o valor do meu produto final para o consumidor. E eu aumentando, eu posso perder alguma fatia do mercado, porque o consumidor vai adquirir esse produto do concorrente que talvez não aumentou. Então, vocês estão observando como que a ameaça independe, às vezes, de uma ação direta da organização, como a fraqueza. Então, é uma responsabilidade, digamos assim, do ambiente, do mercado. Mas a empresa precisa entender, identificar, até mesmo para ela buscar meios e caminhos para se defender dessas ameaças que estão estabelecidas no mercado. Por isso que é um fator do ambiente externo. Então, que fique bem claro para vocês, quando a gente trata de forças e fraquezas, estamos analisando dentro da organização o ambiente interno. Já quando estamos falando de oportunidade e ameaça, a gente está destacando o ambiente externo da organização, o que pode proporcionar uma possibilidade aí de melhoria da organização ou que pode oferecer algum tipo de risco, como as ameaças. Pois bem, então, de forma a entender e até mesmo interpretar esses elementos da análise SWOT, ou também chamado de FOFA, tá, pessoal? Quando a gente abrevia aí para os termos em português, então, quando se fala assim, análise FOFA, é sinônimo da análise SWOT. Somente a gente passa a abreviar os termos em português. Então, forças, oportunidade, fraqueza e ameaça, por isso FOFA. Só para destacar para vocês. Então, esses elementos que a gente precisa entender e precisa, de certa forma, interpretar dentro da análise SWOT são as oportunidades. Então, a partir do momento que eu identifico essas oportunidades, eu busco aproveitá-las e aplicar algum elemento que vai gerar benefícios para a minha empresa em virtude desse ambiente propositivo que o mercado passa a oferecer, esse ambiente de oportunidade. Já a ameaça é um elemento que eu devo evitar ou até mesmo me defender. Olha, existe o risco do câmbio, que é o exemplo que eu destaquei para vocês. Então, se uma empresa ela consome ou adquire componentes em dólar, então o câmbio está alto, isso é um risco para a empresa, é uma ameaça. Então, como que ela busca se defender? Ela pode utilizar várias estratégias, talvez até mesmo adquirindo componentes nacionais, componentes substitutos que talvez não tenha tanto impacto assim do câmbio, não tenha tanto impacto do dólar, então ela já consegue se defender, de certa forma, a essa variável câmbio. E já vamos pensar dos fatores internos.
Quando a gente fala de forças, a gente está falando das potencialidades. Então, o que eu preciso manter na empresa e utilizar como diferencial? São as forças que a empresa possui. E o que a gente interpreta como fragilidades ou fraquezas? É o que eu preciso reverter e mudar, o que eu preciso superar. Então, se a minha empresa, por exemplo, ela tem um tempo muito longo de logística, um tempo muito longo de entrega dos meus produtos até o meu consumidor final, isso pode ser uma fragilidade, uma fraqueza, e eu vou tentar reverter essa situação, tentar mudar. Então, eu posso buscar alguns caminhos, alguns meios e até mesmo estratégias para conseguir superar essa fraqueza que foi destacada. Pois bem, então, com isso, pessoal, só para a gente ter bem claro quais são as questões específicas de cada elemento da SWOT, nós temos as forças, que é o que faz bem, o que a empresa faz bem, o que ela tem como diferencial, que recursos únicos ela pode aproveitar. Então, a empresa talvez ela tenha um diferencial que é a qualidade do produto. Então, utiliza isso como um diferencial de mercado, como um elemento para fortalecer a sua marca, fortalecer o seu produto. O que é que os outros veem como suas forças? Então, o cliente pode também identificar forças da sua empresa. O cliente pode, você pode fazer uma pesquisa de mercado e levantar o que diferencia você dos concorrentes, o que diferencia a sua empresa para o cliente ser fiel àquela marca, fiel àquele tipo de consumo. Ele pode sinalizar, por exemplo, que é a variedade e a flexibilidade de forma de pagamento. Então, talvez você tenha lá diversas opções de pagamento e o cliente verifica que isso é uma força da sua empresa, é um diferencial que a sua empresa tem. Então, a partir do momento que você tem esse feedback do cliente, você pode, inclusive, aproveitar essa informação para conquistar novos clientes que utilizam e que valorizam este elemento como uma força da sua empresa. Bom, e fraqueza? O que a gente destaca? Então, é o que a empresa pode melhorar, o que a empresa tem, mas que às vezes não está tão bom quanto seus concorrentes, ou que é passível de mudanças no sentido de melhoria. Onde é que tem menos recursos que os outros? Talvez você investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, às vezes é uma empresa que não é tão conhecida no mercado, ela exige aí um fomento maior em marketing, mais em divulgação, mais em publicidade, então isso pode ser também uma fraqueza. O que é que os outros veem como suas prováveis fraquezas? Então, através de uma mesma pesquisa de mercado, o cliente pode identificar que uma das fraquezas é o tempo de entrega do produto, pode ser outros elementos também, mas se for o tempo de entrega, você verifica que vários clientes apontaram isso, é uma fraqueza da organização, você pode comparar os seus concorrentes, que certamente você tem aí esse tempo de entrega um pouco superior ao tempo de entrega de seus concorrentes. Então, identificando isso como uma fraqueza, já é um passo para tentar propor algum tipo de melhoria para superar este quesito. Oportunidades. Que oportunidades estão disponíveis no mercado, passíveis para vocês explorarem? Que tendências, novidades você pode vir a aproveitar? Então, talvez exista uma tendência para o consumo do produto que você já está oferecendo, ou existe a possibilidade de oferecer um novo produto, onde que este novo produto seja uma tendência futura. Então, existe uma oportunidade, você pode se estruturar para a oferta desse novo produto. Ou ainda, como pode transformar as forças em oportunidades? Então, através dos elementos que vocês identificaram como forças, isso pode refletir numa oportunidade de mercado. Então, se você tem, por exemplo, o atendimento como diferencial e existe uma oportunidade de mercado que as pessoas estão exigindo mais qualidade de atendimento, mais atenção das empresas perante as suas necessidades, observe aí que você pode utilizar da força empresarial para aproveitar uma oportunidade vislumbrada no mercado. E ainda, as ameaças. Que ameaças podem prejudicar? Pode ser um número grande de concorrentes daquele produto ou daquele serviço, então isso pode ser uma grande ameaça. Como evitar? Talvez você
tenta diversificar os seus produtos ou serviços, isso pode ser uma forma de você minimizar essa ameaça. O que é que sua competição anda a fazer? Então, o que a sua empresa pode fazer para se diferenciar, para se destacar perante os concorrentes? As suas fraquezas expõem a possíveis ameaças. Então, se você tem lá uma limitação de formas de pagamento, talvez a grande ameaça é um grande grupo empresarial que está inserindo no mercado e estão proporcionando várias opções de pagamento. E como a sua empresa é restrita nesse quesito, com essa entrada desse grande grupo empresarial, isso pode, inclusive, te enfraquecer nesse mercado, uma vez que esse grande grupo pode absorver parte da sua carteira de cliente. Então, vocês observem que a análise SWOT faz vocês identificarem e ter uma visão mais realista do que a empresa pode desenvolver, aproveitando a oportunidade, utilizando das forças, e o que a empresa precisa melhorar em termos de fraqueza e também se defender em virtude das ameaças que o mercado venha a estar produzindo para aquele segmento, para aquele setor. Bom, com isso, a gente tem alguns exemplos que podemos destacar aí em termos de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Por exemplo, como forças, a empresa ela pode ter uma boa capacidade técnica de desenvolvimento, seja de produto ou serviço, ela tem uma equipe comprometida com todo o processo, não só de produção, mas administrativo, dentro daquele foco empresarial. O tempo de mercado, a experiência pode ser uma força, porque ela já conhece esse mercado, sabe as movimentações, ela já desenvolveu uma relação de confiança com o cliente, ela já desenvolveu vários fornecedores, então, utilizar isso como força, como diferencial. A imagem de confiança, vocês sabem muito bem que confiança não se constrói do dia para a noite, então, a empresa que desenvolve confiança junto aos seus clientes, ela tem um histórico de vendas, um histórico de prestação de serviço, um histórico de assistência técnica, e em virtude desse histórico, ela tem um nível de confiança diferenciado, se comparado com uma empresa que está entrando agora no mercado. Facilidade de mudança. Então, uma empresa ela pode ter aí uma agilidade para implementar mudanças em virtude de avanços tecnológicos, em virtude de mudanças da legislação. Então, isso pode ser uma característica importante, considerada como força organizacional. E o que nós temos aí para destacar, por exemplo, como fraqueza? Os recursos limitados, talvez a empresa ela tenha recursos financeiros limitados, às vezes para ampliar a sua capacidade produtiva, e dentre outros. Clientes infiéis pode ser uma fraqueza, aquele cliente que compra da sua empresa hoje, mas amanhã está comprando do seu concorrente. Então, isso pode ser uma fraqueza. Talvez a empresa oferecer estímulos e algumas vantagens no sentido de fidelizar o cliente pode ser uma forma de corrigir essa fraqueza. Preços não competitivos. Então, a empresa ela pode ter um preço um pouco mais elevado em virtude daquela confiança que ela já desenvolveu, porém isso pode ser uma fraqueza, que alguns clientes são muito movidos e muito sensíveis a preço, então uma pequena alteração do preço pode levar esse cliente a um concorrente. Então a empresa precisa buscar meios para tentar minimizar essa fraqueza. Força de venda limitada, então a empresa talvez só tenha aqueles vendedores que trabalham na loja física, às vezes não utilizam uma plataforma digital, não tem vendedores externos. Isso pode ser uma limitação considerada como uma fraqueza organizacional. E já falando e tratando de oportunidades, ou seja, o que o mercado pode oferecer para aquela empresa, para aquele segmento. Nós temos aí um mercado em evolução, então talvez aquele produto ou aquele serviço ele está em constante crescimento, então as pessoas estão buscando mais por aquele serviço ou produto, então o mercado ele está evoluindo. Então, obviamente, com essa expansão, a empresa ela pode aproveitar tal oportunidade. Novas tecnologias que podem ser ofertadas. Então, às vezes, você já tem um mix, um portfólio de produtos, mas em virtude do avanço tecnológico, você pode incorporar novos produtos no seu portfólio. Então, isso pode ser uma grande oportunidade. Novas formas de marketing mais eficiente e barato, redes sociais, o marketing direto, marketing digital, influenciadores digitais, tudo isso pode
sinalizar uma forma de fazer o marketing com um custo mais baixo. Então, a empresa pode aproveitar esse tipo de oportunidade para expandir, para divulgar mais sua marca e seus produtos. Vender soluções na nuvem. Então, no caso aí do nosso exemplo, isso pode ser, sim, uma oportunidade, você trabalhar com esse ambiente virtual, vendendo soluções desta natureza. Oferecer serviços especializados com alto valor agregado. Então, a empresa, às vezes, tem um mix de serviços que são ofertados. Se ela incorporar outros subserviços, ela pode oferecer um pacote, e esse pacote aí, certamente, vai conquistar novos clientes e vai possibilitar a empresa expandir dentro de um determinado mercado. E o que a gente pode vislumbrar em termos de ameaça, considerando o exemplo que está sendo destacado? Entrada de fortes concorrentes, então, pode ser grandes redes inserindo naquele mercado que você atua e você vai ter problema, porque como às vezes a sua fraqueza são os recursos limitados, uma grande rede ela tem mais estruturas, talvez ela tenha possibilidades de ser um pouco mais agressiva no marketing, tudo isso pode, de certa forma, lhe prejudicar. Então, pode ser uma grande ameaça. Tecnologia e produtos substitutos, talvez o produto que você está comercializando com uma nova tecnologia, esse produto vai cair em desuso. Então, muita atenção, porque você pode buscar outros meios, outros caminhos, ou até mesmo diversificar completamente os produtos que você oferta no mercado, em virtude dessa ameaça. E ainda, as variações cambiais, conforme já foi citado anteriormente para vocês, podem ainda dificultar a oferta de produtos importados. Pois bem, pessoal, então com isso, nós temos aqui alguns elementos que podemos destacar, que são considerados como finalidades aí da SWOT. Então, a SWOT serve para quê? Então, ela serve, primeiramente, como base para auxiliar as decisões do diretor, ou do CEO da empresa, do presidente, para tomada de decisões aí, tanto atuais como também no futuro da empresa. Então, quando você faz uma análise baseada em informações, em dados, isso pode subsidiar a sua decisão para um ou outro caminho. Então, é uma ferramenta que vai fundamentar as decisões dos responsáveis por essas decisões dentro da organização. Então, é uma decisão não baseada em achismos, mas sim baseada em dados, fatos e informações coletadas no mercado. E ainda, pode aí tornar a tomada de decisão mais segura. Então, uma vez que você tem dados, fatos, estimativas muito bem definidas, muito bem identificadas, isso facilita e torna uma decisão muito mais segura. Reduzir o risco na hora de criar uma estratégia nova. Então, se você buscou elementos no mercado que sinalizou para novas tecnologias que estão sendo desenvolvidos, para novos hábitos de consumo que estão sendo, de certa forma, identificados no comportamento do consumidor. Então, você já pode ter aí alguns elementos que vai direcionar para um tipo de estratégia de uma forma mais assertiva. Então, pode reduzir o risco de atuação dentro de um mercado. Olha, eu estou antecipando a uma mudança que está sendo sinalizada para o futuro. Então, vamos tentar reduzir o risco da nossa empresa, de certa forma, ser esquecida, desse produto parar de ser comercializado. Vamos já propor alguma mudança, vamos nos diversificar. É nesse sentido. E ainda, a análise SWOT proporciona aí a empresa traçar novas estratégias focadas no que descobriu com a análise. Então, a partir do momento que você identifica aqueles elementos dentro da SWOT, você vai conseguir uma maior clarividência no sentido de construção de novas estratégias. Podemos também destacar como uma finalidade da SWOT conhecer melhor o cenário e o mercado em que a empresa está inserida. Então, quando você para a empresa, você passa a refletir sobre essas oportunidades, as ameaças e o que você tem com base não só na sua percepção, mas com base também nos relatos dos clientes, em termos de forças, em termos de fraquezas, obviamente você vai conseguir mapear melhor não só a sua empresa, mas o cenário que essa empresa está inserida. Então, é muito útil para você conhecer este ambiente. E ainda compreender a posição do negócio em relação aos concorrentes. Então, essa observação em relação
a grandes entrantes do mercado, a vários players no mercado aí que estão jogando no mercado, empresas que estão atuando, sabendo exatamente a forma de atuação de cada uma delas, você vai conseguir até mesmo buscar um caminho alternativo para se diferenciar desses concorrentes existentes. Antecipar os movimentos de seus concorrentes. Então, a partir do momento que você tem essas informações, sabe dos caminhos que esses concorrentes estão direcionando a empresa, você consegue antecipar as mudanças e até mesmo agir e não apenas reagir a essas alterações do mercado, alterações na forma de comercializar os produtos ou serviços dos seus concorrentes. Bom, eu trouxe aqui para vocês a SWOT do McDonald's, no sentido da gente observar e até mesmo interpretar como vocês vão utilizar das informações que são coletadas, não só na SWOT, mas também lá no diagnóstico estratégico externo, lá na análise da ferramenta Pestel que foi passado para vocês. Então, é possível você relacionar cada uma dessas etapas e o que a SWOT vai proporcionar a vocês no sentido de construção dos objetivos estratégicos, no sentido de desenvolvimento do plano de ação da empresa. Então, dentro desses elementos que foram identificados do McDonald's, por exemplo, as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, a gente pode destacar um ponto, ou seja, um elemento relacionado à ameaça, que aqui foi destacado a crescente demanda por alimentos mais saudáveis. Então, foi observado no mercado que existe essa ameaça para o McDonald's, ou seja, as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis. E como a gente está tratando aí de um fast food, às vezes que são muitos produtos industrializados e as pessoas, de certa forma, estão tendendo a consumir produtos mais saudáveis, isso pode representar uma ameaça para aquele negócio. Então, identificando essa ameaça, o McDonald's pode observar algumas possibilidades de tentar minimizar essa ameaça que foi identificada, ou até mesmo conseguir banir tal ameaça. E como que ele consegue fazer isso? Bom, ele pode utilizar do que o mercado oferece ou do que ele tenha em termos de fraqueza, de potencialidade. Se a gente observar, existe lá como força identificada nessa SWOT do McDonald's a constante inovação de produtos. Ou seja, olha, o McDonald's ele sempre inova em seus produtos, então isso é uma característica, é uma potencialidade da empresa, é uma potencialidade da marca. Se eu observar o que existe de oportunidade no mercado, eu consigo vislumbrar o quê? Eu consigo vislumbrar que existe uma consciência das pessoas por alimentos mais saudáveis, que traz oportunidade de mudança no cardápio. Então, é uma oportunidade existente no mercado. Se as pessoas estão tendo aí um pouco mais de consciência por alimentos saudáveis e a empresa ela tem como força constante inovação em produtos, eu posso unir essa força com essa oportunidade no sentido de combater ou minimizar aquela ameaça. Então, eu posso tirar, inclusive, um objetivo estratégico da organização. Qual o objetivo estratégico? Eu posso desenvolver no cardápio opções de produtos saudáveis. Através desse objetivo estratégico, observe, utilizando dessa força, que é a inovação em produtos, mais a consciência, que é a oportunidade identificada, a consciência por alimentos mais saudáveis, eu posso desenvolver esse cardápio de opções de produtos saudáveis no sentido de minimizar essa ameaça, que é a crescente demanda por alimentos mais saudáveis. Então, vocês estão observando como que é importante construir cada fase, cada ferramenta, no nosso caso aqui, a ferramenta de análise SWOT, de forma consciente e coerente, porque a partir do momento que eu identificar todas essas informações, eu posso utilizar das próprias informações na construção dos meus objetivos estratégicos e também do meu plano de ação. Ok? Então, a proposta aqui é mostrar para vocês como que cada um dos elementos que foram explicados estão
relacionados, então estão interligados e vocês precisam ter essa consciência na hora de desenvolver o planejamento estratégico de vocês. Pois bem, então com isso eu deixo uma reflexão de Oliveira, um dos autores aí de planejamento estratégico, que ele destaca o seguinte: o planejamento estratégico nas organizações é um caminho ou maneira ou ação estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, representados por seus objetivos, desafios e metas. Pessoal, é isso, a aula de hoje, e até a nossa próxima aula.